E agora a gente vai para as ruas, porque quem tem informações agora das ruas de Araraquara, de toda a nossa região, é o repórter Marcelo Bonholi. A gente vai trazer para vocês, para aqueles que nos acompanham pelo portal Morada e também pelo YouTube e o Facebook, eu peço para vocês dar uma corridinha até lá, eu vou até dar uma esperadinha para mostrar para vocês a situação do atropelamento em Gavião Peixoto. Esse acusado, que seria, né, no caso, pelas imagens, esse carro seria o mesmo veículo envolvido naquele capotamento de ontem, que a mulher grávida acabou perdendo a vida, a vítima de 27 anos que a gente trouxe para vocês. Prestem atenção nas imagens. O ciclista está andando tranquilamente e veja a velocidade que vem o carro e atropela o ciclista. E depois de atropelar, veja só, ele dá ré tranquilamente, desvia do ciclista e foge do local, nem perguntou se o ciclista precisava de alguma coisa, se tinha acontecido alguma coisa. Aquela estrada que ele pega ali é justamente o caminho de Gavião Peixoto para Araraquara. A Polícia Militar fez patrulhamentos na rodovia na tentativa de encontrar esse Fox de cor prata e acabou encontrando sim um Fox de cor prata capotado, como a gente trouxe ontem, aonde uma mulher de 27 anos, grávida de 2 meses, perdeu a vida. Dentro do carro estava o condutor e 2 crianças, uma de 10 e uma de 4, que sofreram lesões leves e foram socorridas, mas a mãe deles acabou perdendo a vida nesse acidente. Vocês viram a situação desse condutor, né, a velocidade desse carro. A polícia ainda não determinou que esse carro é exatamente o carro que tinha capotado na rodovia, mas a gente percebe a situação desse atropelamento. Mas as características do carro batem, são as mesmas, mesmas, exatamente, né? As mesmas então, características. É difícil dizer que não é ele, né? Até pela via que ele acessou. Exatamente, né? Pelo caminho. E se você reparar bem no começo da cena, quando o ciclista ou a ciclista, eu não consigo identificar, ainda está pela via, você percebe o semáforo vermelho, olha só, nesse momento, lá em cima da imagem, o semáforo vermelho, né? E o semáforo está verde só quando o motorista dá ré e sai do local e você vai observar o semáforo verde. Então dá até a entender que, além dele estar em alta velocidade, ter inadvertidamente atingido o ciclista, ele ainda fez isso passando o sinal vermelho. Porque agora mudou o semáforo. Veja que a luz da imagem agora mudou, está verde. Você vai ver que a câmera vai se afastar, o ângulo vai se afastar um pouco. Lá. Agora o semáforo está verde. Quer dizer, quando ele passou, estava vermelho. Então o cara em alta velocidade, possivelmente embriagado, passa um sinal vermelho, atropela um ciclista, foge sem prestar socorro, é crime atrás de crime. Esse cara tinha que ser preso hoje. Agora, mas já escapou do flagrante. Mas estamos sendo, sabe, Madalena, muito bonzinhos com canalhas no trânsito, Madalena. Não agora, se e pode. o nome dele, hein, Marcelo? Tá sob proteção, sigilo, é? O nome dele consta em boletim de ocorrência, mas é pra gente não divulgar a situação do nome dele, porque está sob investigação e a gente não tem como nem. Mas o nome da mulher dele que morreu já se tornou público. Eu acho que não tem que ficar guardando o nome dele. Não tem sigilo nessa história. Ele está sendo acusado. Ninguém está condenando. E há imagens que evidenciam as acusações. A investigação que vai provar se é a mesma pessoa, se ele é culpado de ter atropelado o ciclista ou não. Então, então segue o nome aí para vocês. Matheus César Cardoso, de 32 anos. Esse seria o nome do condutor que capotou o veículo. Provavelmente também o mesmo condutor que passou no farol vermelho e causou esse atropelamento. Então vamos dizer assim, né? O Matheus está sob suspeita de ter... Sob suspeita, não é ele o atropelante. Sob suspeita de ter atropelado um ciclista, fugido e depois ainda, em razão da alta velocidade, capotou o veículo, matou a mulher. Então, quer dizer, ele está sob suspeita. Então, até que fique tudo realmente esclarecido, então era apenas uma suspeita. Então ninguém pode aqui condená-lo por nada. Ele é um suspeito. E a hora que for condenado, tem que ser condenado à prisão perpétua. Se ficar realmente confirmado que o Matheus cometeu tudo isso, atropelou um ciclista, teria passado no sinal vermelho, matou a mulher por estar fugindo de alguém, depois de atropelar, quer dizer, é prisão perpétua, porque não devia ter outra... Por exemplo, se comprovar, porque as suspeitas, há evidências de que ele também estava embriagado. Tudo isso está sendo investigado. Não foi feito exame, isso aí não vai se comprovar nunca, né? Não vai se comprovar nunca. E é por isso que eu dizia a vocês ontem, né, que
Eu acho que, viu, Luiz Antônio, vamos agir com cuidado, né? Porque a gente sabe que pode atingir pessoas inocentes. Mas eu acho que o Congresso brasileiro, tanto a Câmara Federal e o Senado, eu acho que durante longos e longos anos, sempre acabou formando a maioria por vagabundos, por desonestos, por canalhas. Sabe por quê? Porque não pode ser possível que exista uma lei onde a pessoa ela tem o direito de não se incriminar. Porque eu não consegui entender ainda. Por favor, Ernesto, você que é mais analítico que o Madalena, você, Fernando, tente me explicar por que a pessoa ela não pode se incriminar. Quer dizer, uma pessoa ela só se incrimina se ela cometeu algum crime. Porque se eu não cometi crime nenhum, eu posso falar o que eu quiser, porque eu não vou conseguir me incriminar, porque eu não sou criminoso. Você entende? Quer dizer, o criminoso, então, ele pode esconder o seu crime, porque ele não pode se incriminar. Essa lei tem que cair urgentemente. Essas pessoas, né, como estão indo para a CPI agora, não, ele não pode falar, porque senão ele vai se incriminar. Quer dizer, só se incrimina quem cometeu algum crime, ou não? Porque se ele não cometeu nenhum crime, ele pode falar o que ele deseja, porque ele não cometeu o crime. Então, quer dizer, essa lei é vagabunda, criada por canalhas, que certamente eles criam a lei para se proteger. Só pode ser isso, não tem outra situação. Tem outra situação, seja sincero. Essa lei ela é fruto de uma interpretação da nossa Constituição. Então, para fazer uma mudança nessa lei, precisaria que a gente juntasse uma série de juristas e fizesse uma ampla discussão. Eu sou a favor de que ela seja alterada, porque eu acho que a partir do momento que o cara cometeu um crime, é como se ele fosse parte da cena do crime. Ele é investigável. Talvez você consiga, na parte falada, com que ele não fale. Agora, que você não possa, por exemplo, investigar se o sangue dele está contaminado, alguma coisa assim, seria um absurdo. É mais ou menos como se ele deixasse amostras de sangue num lugar onde foi cometido um assassinato e a polícia técnica não pudesse analisar o DNA do sangue para saber se pertence a alguém. Ah, não, porque o sangue pode incriminar. Lógico que pode, chama-se prova isso. Então a gente tinha que repensar esse lado da coisa. Para fechar, Madalena, a nossa lei ela é muito leniente. Em qualquer lugar do mundo, alguém que comete um crime desse tipo envolvendo o carro, ele acabou com a vida dele. No Brasil não, é um tapinha na mão, daqui a 6 meses, 1 ano, ele está dirigindo como se nada tivesse acontecido. Talvez a gente devesse ter a seriedade que tem, por exemplo, a lei que determina pagamento de pensão para quem mata com o carro, porque todo mundo se borra de medo de não pagar pensão porque sabe que vai preso. Por que a pessoa que mata alguém com o carro não tem tanto medo? Por quê? Porque tem o bolso profundo, chama um bom advogado e se livra pianinho, como se não tivesse acontecido nada. As leis precisam ser rediscutidas e mudadas, Madalena. Porque a verdade é que a nossa Constituição, né, ela foi feita logo após a ditadura militar. E muitas dos artigos, de tudo aquilo que está hoje constituindo, formando a nossa Constituição, tinha por base os exageros cometidos durante a ditadura militar, e com razão. Só que esses exageros, quando eles foram cortados, quando eles foram extirpados, e a Constituição protege as pessoas, então acabou dando regalias demais a bandidos. Então é isso que está acontecendo. Então, na ânsia de você proteger, porque a ditadura militar ela extrapolava exatamente nas suas ações, então fizemos uma Constituição e de repente nós estamos dando aí guarida a bandidos, como acontece num caso como esse. Porque se esse moço ele for realmente aí todo culpado em todas as condições, quer dizer, olha, eu não quero tirar o exame de sangue, porque senão eu vou me incriminar. Que se incriminar? Se você estiver bêbado, você é criminoso mesmo. Então, quer dizer, alguém... Por quê? Ah, mas não pode, sabe por quê? Porque naquele tempo, eles tiravam o sangue para ver se a pessoa estava embriagada e simplesmente criavam situações em torno da ditadura militar. Quer dizer, criavam situações. Então, para eliminar aquilo, então, disse, eu não posso tirar o sangue, porque senão eu vou me incriminar. Se o sangue seu estiver sem álcool circulando por ele, acabou. Você não tem que ter preocupação nenhuma. Pode tirar, pode fazer bafômetro, né? Pode fazer o que for. Quer dizer, é uma canalice a existência dessa lei e isso tem que cair. Então, isso tem que ser rediscutido e isso tem que cair urgentemente, porque tem protegido bandidos. Madalena, o artigo 5º da Constituição, ele é bastante claro, mas só que a gente percebe que ele tem sido utilizado por uma abrangência muito maior do que aquilo que a própria lei acaba dando como direito à pessoa de não se incriminar, né? O chamado direito de não produzir prova contra si mesmo, ele está consagrado, e não é somente aqui no Brasil, ele é uma
situação onde existe em vários outros países. O que existe, sim, no Brasil é muitas vezes um excesso desse tipo de situação. E que a gente percebe, né, que com o passar do tempo muito não se fala sobre esse assunto. Muito pelo contrário, se exercita quase que na totalidade, muitas vezes, essa dilatação desse tipo de direito, infelizmente.